Alô? Oi, Márcio. Fala, Felipe, beleza, cara? Boa noite, meu caro. Boa noite. Isso aí que a gente vai te chamar de ataque de oportunidade, né? Verdade, cara. Isso aqui é um podcast express. Em 30 minutos você não paga. Isso mesmo. Eu não vou nem editar esse comecinho, vou colocar desse jeito a gravação mesmo no ar. Já quero pedir desculpa aí se a gente estiver meio atrapalhado hoje, mas é que a gente estava tentando combinar de gravar o Bazar, né? E acabou dando a P e C, né? Vamos gravar um Adventure do Podcast. No primeiro, boa noite a todo mundo, bom dia, boa tarde. Boa noite pro pessoal. Eu não sei que hora que eles estão escutando, mas eu só sei que a gente está gravando depois do expediente aqui, né? Pra mim é o meio do expediente, né? Mas tá bom. Cara, eu tô no round 3 hoje. Eu já trabalhei de manhã, fui pra tarde pra um curso, voltei pra cá pra limpar a mesa aqui. Maldito curso na parte da tarde, né, cara? Antes fosse de manhã, porque tem a tarde pra matar as pendências. Assim, não parece nem problema de manhã, só parece problema à tarde. É verdade. De manhã é só hora de ler e-mail, tomar café e botar as coisas no lugar, né? O perrengue vem de tarde. Ô, Márcio, mas assim, a gente tá reclamando de barriga cheia, né? Porque a gente podia estar debaixo de um sol a pino aqui, seco pra danar, onde a comida quer te comer, né? Acho que é mais ou menos esse o tom do podcast de hoje, né? Eu prefiro trabalhar aqui do que trabalhar em Dark Sun, cara. É isso mesmo, cara. Eu tava até combinando com o pessoal que joga quarta edição comigo, né? Chegou para minhas aventuras do Free RPG Day. Então, são duas aventurinhas de primeiro nível, tem 6 personagens pré-prontos lá que a Wizards forneceu. Aqueles que eles botaram no site, não foi? Pra download, que eu não consegui baixar os personagens, então acho que o zip desse é meio bichado lá, tinha um negócio. Eu também não consegui. Os caras colocam o negócio e muitas vezes não conseguem baixar, A Wizard e qualquer coisa eletrônica não funciona. Já diria o eTools na terceira edição, a mesa virtual da quarta edição. Não, eles são muito ruins de serviço, mas Então, Eles são bons de livro de informática, eles são horríveis, né, cara? Não é a praia deles, cara, eles são muito mal. Mas o foco não é esse, né? Mas as aventurinhas são duas aventuras de 3 encontros cada. Parece bem interessante. A segunda eu gostei mais que a primeira, não joguei ainda, tô a fim de jogar com o pessoal. Mas o e-mail que eu passei para eles tinha o seguinte cabeçalho, né? Dark Sun, porra, vamos jogar RPG no hard. É verdade, né, cara? RPG volume máximo, né? Não tem como, cara. Dark Sun, e aí a gente vamos falar menos da quarta edição aqui, mas não tem como fugir do hype, né, que tá acontecendo aí. Acho que esse é o Adventure do Podcast, que não tem ataque de oportunidade, mas porque a segunda edição não tinha isso, né? Mas nós aproveitamos aí, incorporamos uma regra da casa aqui para dar um ataque de oportunidade hoje e falar de Dark Sun. Dark Sun é aquela coisa também, a gente entrar nesses assuntos de cenários e outras coisas, invariavelmente você vai acabar invadindo um pouco a escola mais nova, digamos assim. Tem como referência, né? Os cenários permanecem enquanto você tem as edições passam, né? Aquela coisa. As edições passam e os cenários permanecem. O Dark Sun, ele era muito engraçado. A gente tá falando de jogar RPG no hard, né? Era tão difícil jogar Dark Sun que até a forma de você rolar os status era diferente, né? Você rolava 5d4, não era isso? Você ia a 20 e poucos a tua... até 20, mais um modificador, cara. Você pegava um meio gigante lá. O Half Giant, eu não lembro quanto é que ele era de... Você lembra quanto é que era Eu acho que era mais 4, cara. Ele ia a força 24, era uma coisa absurda, assim. Não, eu lembro que ele abaixava a inteligência, se eu não me engano, o carisma dele era uma penalidade absurda também, assim. Menos 6 no carisma, era uma coisa de louco. Na verdade, hoje é muito bom, né, assim, pra não seguir o meu erro que eu falei outro dia. Eu entrei no hoax da internet, falei do Martin McFly lá no Bazar do Bizarro. Mas hoje é dia do rock. E nada mais rock que Dark Sun, né, cara? Esse é o tipo do RPG, cara, que você podia tranquilamente pegar e colocar um rock pesado no fundo. Eu imagino, guitarrão cara, pesado.
comendo solto um AC/DC, acho que encaixa bem. Assim, eu não sei, eu acho que assim, se eu pudesse escolher, eu faria uma trilha sonora, tipo trilha sonora mesmo, só instrumental, mas com umas guitarras no meio, assim, uns tambores no meio, uma coisa meio Sepultura encontra a Filarmônica de Londres, entendeu? Eu acho que a música Roots do Sepultura, dependendo do vocal ou não, ela encaixa com Dark Sun, né? A trilha sonora do Homem de Ferro é muito nesse sentido. Ela é uma trilha sonora e no meio tem umas guitarras assim pesadas, um negócio assim. Eu usaria em Dark Sun, digamos assim. Mas então, diz uma coisa, como é que você conheceu o Dark Sun? A primeira vez que você viu o cenário na frente? Cara, na minha época de escola, o negócio era muito segmentado, né? Então, assim, você tinha... Cada um do meu grupo tinha tinha um mundo, adotava um mundo e ficava sendo um mundo que você era dono, né? Então, você tinha mais livros, investia naquele mundo, comprava as aventuras, os jogos e mestrava pro resto da turma, né? Então, no caso aí, Dark Sun não era o meu mundo na época. Eu até cheguei a ter a caixa mais... a segunda caixa de Dark Sun, que eu acho que até vale a pena falar um pouco dela, né? A caixa ruim. A caixa ruim, eu tive ela já depois de velho, na fase final da Wizard, né? Da TSR, né? Cheguei a possuir a caixa, acabei vendendo, acho que ainda tem o screen de Dark Sun, então tem alguma coisinha lá ainda na minha coleção que me relembra dessa caixa. Mas um amigo meu tinha o jogo, cara, e quando a gente vai jogar tendo 12, 13 anos, a gente fala muito do RPG moleque, né? Eu fico brincando com o Demi Rafael, que a gente fala, tem saudade dessa época. Mas você jogar Dark Sun nessa época, se você não tiver um comprometimento com o jogo, ele é divertido? Pode ser, mas pelo fato de você jogar com personagens muito fortes, se você não tiver a contrapartida aí, você tem um cara que é forte pra caralho, o bicho bate igual um louco, mas se você não usar as regras de quebrar arma, de passar fome, passar sede no deserto, eu acho que o mundo perde um pouco, né? Então, eu acho que uma coisa assim, você tem que estar disposto a sofrer. Você não pode criar o personagem pensando, não, ele vai virar um cavaleiro, vai ser o chefe da guarda do rei, depois ele vai... Não, você tem que pensar no seguinte, ele vai sofrer, ele vai perder um braço, ele vai ser engolido por um monstro, entendeu? Exatamente. Você tem que pensar pro outro lado. O seu cara é forte, não é porque o mundo ele é roubado, nem nada, não. É porque o mundo é tão difícil que se o cara não for excepcional, ele não sobrevive. Eu acho que esse é um conceito, sim, que quando a gente tem 12, 13 anos, você demora um pouco a entender, né? Então, assim, eu acabei jogando um pouco em Dark Sun através de um amigo meu que tinha a caixa, a gente devia ter essa época de 13, 14 anos. Eu só me lembro, cara, de ter apaixonado pelo Triquinho. É muito louco jogar com uma formiga atômica, o bicho é um inseto. Achava muito louco aquele negócio, né? Eu acho que eles têm essa brincadeira, né? Um chama de barata, outro chama de siri, outro chama de formiga. Eu acho que o bicho mesmo, pra quem não conhece, que eles usam de base, é o praying mantis, né? O louva-a-Deus, né? Original sim, hoje tá mais pra uma formiga, né? Mas hoje, pelo que eu li nos previews aí, parece que tem vários tipos de tricrim, né? Tem as sub-raças, assim, tem tipo... os tricrins verdes, os amarelos, o colha-abóbora, entendeu? Vai ter uns tricrins bem diferentes. Né? E eram raças muito roubadas, né? O tricrim, ele tinha um pulo absurdo, ele tinha multi-ataque, ele podia dar 4 ataques no round com arma. Ataque com garra também, não é? Ataque com garra, então podia segurar 3 escudos na espada, então tinha um AP que era absurdo. Todo. O Dark Sun tem isso de muito, que eu acho muito interessante. Acho que ele é o primeiro cenário, talvez eu esteja falando besteira, mas que me venha na cabeça, é o primeiro cenário que rompeu com determinados conceitos de fantasia. Porque eu acho que as raças de fantasia em todos os outros cenários era tudo assim, versões humanas. Os anões são os humanos baixinhos, atarracados, parrudos. Os elfos são os humanos bonitos lá, esguios e tudo mais. Eles são sempre variações dos seres humanos, mesmo quando você chega lá num bicho, sei lá, um bicho gato, como os rakashas, né? Os rakshas no Red Seal acho que são rakashtas, não são? Ou é rakshasa também que chama? Eu acho rakshasa, eu tô sem o livro aqui agora para consultar.
Enfim, mas assim, são variações, é um humano com cabeça de gato, entendeu? Ô, Márcio, vai comentando, preciso mexer no alarme do escritório, senão vai ver a polícia. Vai lá. Vai ser preso no meio do podcast. Bom, mas enfim, ele rompe com isso, porque ele justamente joga fora qualquer humanidade dos personagens e parte para um bicho que é completamente insectoide. Então você tem o Tricrin, é um louva-a-Deus gigante, né? Com 2 metros de altura. Entendeu? Eu voltei. A polícia te pegou aí? Não, deu tempo. Não, alarme aqui, cara. Porra, arma sozinha, 8 horas. Se o galera esquecer de ligar na hora de ir embora aqui. É igual no prédio aqui também, igualzinho. É. Mas enfim, eu tava falando, você joga a humanidade dos personagens fora. Você fica com um inseto de 2 metros de altura pra jogar. Aí ele já exagera, você tem um gigante, cara. Oi? Dentro dos poderes, que além disso tudo, ainda tinha um cuspe ácido, uma coisa... Sim, é completamente alienígena. É completamente alienígena o negócio. Então, assim, isso eu achei muito legal do cenário. O cenário de Dark Sun, ele joga tudo às favas. Ele joga às favas a ideia do governante bondoso, que é uma coisa clássica de fantasia também. Em algum momento você encontra um governante bondoso. Em Dark Sun isso não existe. Dark Sun, eu tô lendo as novelas de Dark Sun agora, então tá ficando muito claro isso, né? Você sempre tem escolha dos males o menor, né? Não vou contar a história aqui, não sei se cabe a gente contar o... Não, eu ia até levantar uma coisa pro pessoal ficar mais ligado, porque eu descobri que tem muita gente que não conhece Dark Sun, entendeu? Tem muita gente que não conhece o cenário. Então o que eu acho que a gente podia falar, dar uma geral. Pra quem não conhece, é um mundo que... como é que a gente fala sem dar spoiler? É um mundo devastado, desgastado, é um mundo desértico. Habitado por monstros. Eu acho que tem que dar spoiler. Eu acho que eu até vou deixar uma recomendação aqui. Nós vamos entrar um pouco na história do mundo, mas quem quiser escutar a mesma história de Dark Sun tem que escutar o Nitrocast. O Nitrocast, ele dá uma aula de história. O Nitrocast ele sempre dá uma aula. Eu sou fã dos podcasts de Forgotten dele lá. Forgotten, Dark Sun, eu tô doido pra ele fazer um de Eberron e um de Alcadim, cara. Porque o Nitro é sinistro, né, cara? O Nitro é o cara, bicho. Eu tenho vergonha de morar em Belo Horizonte e não conhecê-lo pessoalmente, cara. Eu tô devendo essa a ele ainda, cara. Preciso dar um jeito de jogar com ele, mestrar pra ele. Preciso entrar em contato aí. O Nitro é o homem mais poderoso do RPG nacional. Aquelas coisas que tem revista. Cara, é por aí, cara. Ele assim... Eu tava escutando agora ele falar do Rogue Trader, cara. Eu acho que eu tenho muito RPG. Eu preciso mostrar as coisas dele pra minha esposa lá, porque vai parecer um saco. Eu iniciei hoje uma campanha com um tweet só, mas eu vou continuar esse tweet. Porque por causa do Nitro, o Rafael Bezerra, o DM Rafael, comprou os tiles de Dark Sun, o André Rastlin comprou os tiles de Dark Sun, e eu vou acabar comprando os tiles de Dark Sun. Quem comprar, entra no tweet e twitta lá, hashtag a culpa é do Nitro. E a gente vai fazer uma campanha no Twitch aí, entendeu? Então já vou colocar aqui, cara. Eu comprei Burning Wheel por conta dele, então já vou ter que twittar lá. Já manda o cara mostrar um negócio legal daquele e fazer um videocast, cara. Ó, Burning Wheel, Savage Worlds, então eu já devo estar uns $200 mais pobre por conta do Tio Nitro. É verdade. Tio Nitro devia receber comissão da Wizards of the Coast. Quer dizer, de outras empresas também, né? Mas enfim, voltando ao Dark Sun, eu acho que é importante assim, as pessoas não sabem o que é Dark Sun. Eu, quando vi Dark Sun a primeira vez, eu vi uns caras lá de sunguinha, eu achava aquilo meio estranho, pra ser sincero, entendeu? Não, os caras bronzeadão, todo mundo careca. Não, e tudo musculosão, assim, parecia Boris Valejo, assim, aqueles negócios os desenhos do Boris, entendeu? Os negócios assim, tudo musculoso, cheio de óleo, parece o The Rock, né, o Vin Diesel, são uns caras assim, entendeu? E eu achava aquilo meio estranho, não sei o quê. E quando a gente sempre jogou em cenário próprio. O meu grupo lá, o grupo clássico, todo mundo tem um grupo clássico, o meu grupo clássico sempre jogou em cenário próprio. Só que tinha um dos nossos amigos, um cara do grupo, que ele sempre trazia novidade. Então foi ele que introduziu. Sem ele não teria tido. A gente não teria jogado Ravenloft, a gente não teria jogado. E o coitado, o pior é que muitas das vezes a gente não dava muito crédito pra isso, entendeu? A gente não ia muito na onda. Você fala que jogar atividade, né? Você tem que comprar o trem pronto, né? Não, pior é que não, mas assim, a gente não dava crédito porque, tipo assim, a gente tinha o nosso joguinho, que era mesmo bem tradicional, e ele vinha assim, olha que legal, Ravenloft, e a gente, tá, não sei o que, ninguém empolgava muito.
A gente jogou um pouco, entendeu? E eu lembro que ele tentou mestrar Dark Sun pra gente e Dark Sun não pegou na gente, não deu aquele tchan na época. Passou. Sabe quando é que eu fui me apaixonar por Dark Sun? Jogando joguinhos da SSI, lembra disso, cara? Lembro demais, é um dos temas propostos aí para um Adventure Podcast futuro, cara. Isso aí não podemos entrar nesse mérito, não. Vamos ter que passar por cima assim mesmo. Só falar que existe. Quem não conhece, perdeu a melhor época de RPG de computador que teve, cara. Neverwinter Nights é bosta perto dos joguinhos da SSI, cara. Como eram os nomes dos dois jogos de Dark Sun, cara? Era Isso, exatamente. E o outro não lembro, cara. Enfim, eram dois jogos. Cara, eu joguei isso ano passado. Eu instalei um emulador aqui de DOS na minha máquina e fui jogar esse troço. Porque hoje em dia é lixoware, né, que nego chama. Eu joguei tem 6K. Tá, eu vou te contar um negócio, então, cara. Você não vai acreditar. Você vai ter que procurar na internet aí. Chegou começar a ser desenvolvido um MMO de Dark Sun. Você tá de sacanagem. Eu não tô de sacanagem, não. Depois você procura aí. Cara, eu tenho que ver isso, bicho. Não tem arte conceitual, não tem nada. Mas chegaram a desenvolver na época que lançou o último online. Eu acho que tinha um esqueminha assim, cara. Já no terceiro jogo que ia ser ou com multiplayer, alguma coisa assim. Não sei se chegaria a ser MMO, mas uma coisa mais compartilhada assim. Puta, que legal, cara. Pena que não existe. Pena que não chegou, não foi pra frente. Mas, enfim. Aí eu sei que eu passei nessa época. E aí, quando eu joguei os joguinhos, eu achei o cenário maneiríssimo. Eu tentei correr atrás. Mas aí, enfim, já tava velho, já tava metade casado, metade com filho, entendeu? E a gente foi. Não deu pra ir atrás mais desses. Da Dark Sun. O que eu fiz? Eu comprei as novels, eu tô ansioso aguardando a 4ª edição. Só que diferente de você, eu li os dois primeiros, tá na metade do terceiro novel, e parei. Porque eu sei o que vai acontecer. Se eu começar a terminar de ler as novels agora, eu vou querer jogar Dark Sun agora. E Dark Sun só sai em agosto, entendeu? Pois é, mas eu fiz mais ou menos falei, isso. Não, quando sair o livro, eu li na sequência, tá? O primeiro... Você parou de ler também? Eu li o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto na sequência. O primeiro é excelente, eu acho assim que independente até porque... É o melhor até agora pra mim. É o melhor. O segundo eu achei muito fraco. Eu achei fraco o segundo. Ele é focado no Ricos, né? O gladiador. Porque ele divide o grupo, pô. O legal é o grupo. Aí ele pega que fica só lá no Ricos e na Niva, né? Que é o nome da mulher do na outra gladiadora, Aquela gladiadora. E o terceiro é só a Sadira, né? Isso. Entendeu? O terceiro eu achei muito bom. Sadira é o nome dela. O terceiro é muito bom. O terceiro apesar de ser só ela. É só ela. É porque a estrutura muda um pouco, né? Eu acho que o próprio primeiro livro de Dragonlance, eu sempre voltando lá, né? Não tem como fugir de Dragonlance. A própria Margaret Wise falou que uma das críticas na época que eles escreveram o livro, o Dragons of Autumn Twilight, que você praticamente escutava a rolagem de dados enquanto você lia o livro. Né? Não tem a menor dúvida disso. Eu sempre falei isso. Você via o joguinho, o cara, ele fez esse spell aqui. Não sei o que é lá. A regra estava dentro do texto, né? Do segundo para frente, eles chutaram o balde nisso, entenderam, como qualquer bom autor, que o que faz a história não é o enredo, é o personagem. Né? Não adianta ter um enredo excepcional se o personagem for ruim. Então aí na hora que a história... É o grande charme de Dragonlance. Fica humanizada, né, e você tem um sacrifício heróico como aquele do Sturm lá, o Sturm morre no segundo livro, quem não leu toma spoiler na cara. Toma na cara. Toma na cara o spoiler, já tem mais de 25 anos que isso está escrito, eu não vou ficar aqui me segurando para contar mais. Não, e pior, tem em português, né, cara? Dark Sun ainda vai lá, mas porra, Dragonlance tem em português. Nem a língua é desculpa, cara. Não leu, tá perdendo. Né? Não leu, toma na cara, spoiler. É o tipo da coisa que você muito dificilmente consegue representar dentro de um contexto do jogo, né? E de certa forma, acho que a mesma história acontece com o Dark Sun. O primeiro livro, você consegue fazer paralelo com as magias, a mulher usando Spell Component para poder soltar as magias, e ela tem um livro, ela usa magia.
o cara tomou um ataque crítico, ele, sabe, essas coisas todas a gente consegue identificar na leitura do primeiro romance. E que eu acho que o AD&D na época não era um sistema que te beneficiasse você fazer uma coisa muito cinematográfica, ou no caso, literária. Eu acho que hoje, se você usando a quarta edição, vou falar uma heresia aqui, porque quarta edição é heresia no APC, mas você pegar a regra da quarta edição, com todos aqueles slide, prone, não sei o que, né? Se você pegasse aquilo para transformar em livro, talvez funcionasse melhor do que o AD&D. O AD&D muitas vezes ali fica no Rikos, ali na arena, você fica meio perdido, assim, o que está acontecendo que eu não entendi direito, entendeu? Porque ele fica tão preso na regra que você fala, não entendi, entendeu? O que aconteceu? Você sentiu isso também? Então, no primeiro eu senti, cara, eu senti um pouco disso. Eu gosto da dinâmica do grupo. Eu acho que você ter a evolução do grupo lá dentro, eu acho que é interessante. Você ver o trabalho em equipe, a relação, apesar de que tem personagem lá que você via que não era NPC, porque até tinha um Halfling que era mudo, né? Uma Halfling, né? Que era muda. Uma Halfling que era muda, exatamente. Esse NPC, fica muito claro isso na leitura do livro, né? Ele tem ela e o anão, né? E o anão também. O anão eu fiquei na dúvida se era um jogador meio tímido ou se era um NPC. Apesar de no final ele se torna um NPC, né? Aquele cara que não ia muito jogo, sabe? Né? dá muito essa impressão. Mas aí os outros 4 livros, os outros 3 pelo menos, que eu já acabei de ler o 4º livro, né? Tô no meio do 5º agora. Eles se focam em 3 personagens, né? Entra na história de cada um deles, nos desafios que passam. E o 5º livro está sendo a amarração de toda essa história, e você tem a dinâmica de grupo um pouco de volta aí. Outros personagens integrados. Eu achei o 2º muito fraco. Eu realmente achei ruim, me desanimou de ler, mas eu comecei o 3º, achei muito bom e fui ler rapidinho o 3º. O 4º é bom e o 5º eu estou gostando dele também. Porque para quem não leu, o grupo aquele cara, o Aegis, que é um psiônico. Um nobre psiônico. Livros, tem um sábio assim, um cabelo preto com um cara branca. O vampiro, nobre, né? Assim, É o vampira. Você tem um Mu, pra quem não conhece o Mu é o cruzamento de um humano com um anão, então ele vira um humano socadinho, todo musculoso, sem gordura no corpo, e é o Rikos. Você tem a Sadira, que ela é meio elfa, né? Half elf. Meio elfa. Feiticeira. Uma feiticeira. E você tem... A Niva. A Niva, que é uma outra gladiadora, que é a namorada do Rikos. É humana. Tem mais alguém? Não. No grupo? Depois acaba entrando os anões, né? O sim, né? Que é o Sun Priest. Que é o elementalista. Elementalista do Sol. Isso. Mas enfim, o grupo é bem... eu achei o grupo muito legal. O problema que eu vejo ali é o seguinte: o Rikos é o badass, né? É o malvadão do grupo, é o gladiador Wolverine. Eles tentaram fazer o 2º livro baseado só nisso. Ele é o personagem cool, todo mundo quer ver o personagem cool do grupo. O personagem, no final das contas, a novela ficou cool, entendeu? Porque ele é chato. O segundo livro tinha um potencial, assim, o melhor personagem. Ele forma uma galera ali a história do 2º livro, eles vão pra guerra. Basicamente é isso, né? Eu definiria o 2º livro como Madness, this is Sparta! Esse é o conceito. É o exército mais fudido, de menos gente, menos recurso, mas dos caras mais empolgados, mais bem preparado, né? Então... Quem gostou de 300 vai gostar do 2º livro. Mas tem suas ressalvas aí, cara. Eu acho que... The Crimson Legion, né? Isso. Acho que é isso mesmo. E cada um dos livros tem uma... Assim como o Lanterna Verde, aí agora você tem o Lanterna Preta, cada um dos livros tem uma cor associada, né? Então você tem a Passagem Verdante, né? Você tem a Verdant Passage, que é o primeiro livro. Verdade. O 2º, que é esse Crimson Legion, né? A Legião Escarlate, né? A Feiticeira de Âmbar. É verdade. O Oráculo de Obsidiana. E a Tempestade de Celuriana, sei lá como é que é isso. Cerulean Storm. Storm, não sei,
Ainda não cheguei para ver, mas todos esses elementos, eles aparecem nos livros, né? Eu não vou contar o que acontece no final para você, Márcio, já que você está... Não, eu sei, eu conheço a história toda, mas assim, não conta não. Eu sei o que vai acontecer, mas não conta não. Os detalhes são importantes aí. Mas o que eu achei interessante assim, é que eles fizeram quando saiu a primeira caixa de Dark Sun, tinham todos os reis feiticeiros, que são esses governantes meio malvados e que você não sabe se eles são dos males o menor, né? Inclusive o governante de Tyr, se eu não me engano. Na primeira caixa ele ainda estava lá, né? Exatamente. E ele roda na primeira aventura, que é o Freedom, né? Freedom. É uma aventura que tem uma rebelião de escravos e eles conseguem matar tomar o lugar do Kalak. Então, assim, depois da primeira aventura, a caixa baixa de Dark Sun já estava obsoleta. Então essa era uma crítica no começo. É verdade. É que você tinha lá uma caixa que tinha um mapa, tinha toda uma organização, de certa forma, né, a aventura não é exatamente igual ao romance, mas o que acontece, o resultado final é o mesmo, né? Você tem um dos reis feiticeiros, que são os caras super poderosos aí, nível 20 mago, nível 20 psionico, né? Ele morre, ele perde o poder dele, ele morre. Então você já tem o jogo já começa defasado. Primeira aventura já é mudando o mundo, né? Não é aquela aventura, vai da cidade A para a cidade B, mata meia dúzia de subir lá e não fede nem cheira no contexto. Não, isso aí, quando você tem 7 grandes inimigos, por exemplo, assim, 7 grandes big boss no mundo e um deles morre na primeira aventura, você já precisa de uma revisão da caixa básica, né? Na verdade, eu te diria que eu acho que esse é o evento que coloca as coisas em movimento no cenário de Dark Sun. Porque assim, ninguém tem chance de ganhar de um Sorcerer King. Ninguém tem chance de ganhar do Rei Feiticeiro. Quando o Kalak morre, é que ninguém fala, peraí, dá pra fazer, entendeu? Então você pode ter os personagens, pelo menos é a minha visão do jogo, tá? Dá para os personagens dizerem assim, não, então vamos fazer alguma coisa. Porque até então, cara, senta e chora, porque só você pode fazer, entendeu? Não tem muito. Eu só queria levantar um destaque aqui, que a aventura do Freedom está aqui na minha frente, ela não é minha, é desse cara que era do nosso grupo, desse amigo meu, que ele me prestou, acabou ficando comigo, eu até falei com ele, ele falou, não me manda não, que eu já estou com a minha casa lotada de coisa aqui, fica com você. Ela tentou lançar... Marcos, você não quer emprestar uns amigos desses pra mim não, bicho? Eu tô alugando. Eu tô precisando de uns amigos desse aí. Uns amigos, gente boa, né, cara? Puta, meus amigos é tudo contrário. Eu tenho que ficar de olho nos livros. Que o dia que eu empresto aqui tem que fazer igual a biblioteca, cara. Fazer cartão mas não se preocupe, cara. Emprestado e tal, poder voltar. Tem coisa minha também que já desapareceu, cara. Entendeu? Tem um DC Super Heroes que eu nunca mais vi. Mas enfim, caixa novinha, tava até fechada no plástico de baralhinho, mas tudo bem. Eu tô olhando aqui, engraçado é que eu fiquei sem a caixa, assim, porque ele me emprestou a aventura do Freedom, eu tô aqui com os Slave Tribes, que é um suplemento, e com o Dune Trader, que mostrava uma classe nova, a classe dos traders, mercadores. Os mercadores. Mas a aventura tem um negócio legal, porque ela é em 2 bloquinhos. São 2 bloquinhos espiralados. Você chegou a ver isso daí já? Cheguei, ele abre de baixo para cima, né? Ele não abre de lado. De baixo para cima, e ele tem um pé, assim, como se fosse um displayzinho, assim, ele tem um pezinho de papel, que é como se para você deixar ele em pé na mesa, e enquanto você vai virando as folhas, para os personagens ficarem olhando lá as ilustrações, cenário, entendeu? Né? Poxa, não vingou. Isso não deu certo, ninguém mais fez. Um formato que é bem caro, né? Um formato muito caro isso. Caro, a caixa é toda bonitona, tem uma alça, assim, um envelope, né? Pra você botar as coisas dentro e tudo mais. Mas assim, eu achei legal pela criatividade, pela vontade de inovar. Ou seja, o cenário não inovava só no cenário. Ele inovava no formato do produto também, entendeu? Eu acho assim que... Você falou assim de ter esse displayzinho mostrando a arte, né? Dark Sun era tão diferente. Assim, se você pegar a história de Dragonlance... dragão, elfo, anão, guerreiro, exército mau, exército bom, tumba, não tem nenhum mistério em termos descritivos a sua cabeça funcionar.
Agora, acho que até uma das coisas que eu achei um pouco mais difícil de ler os livros de Dark Sun era ter essa associação com o que estava sendo descrito, né? O Troy Denning, que escreveu os livros, e também foi game designer da primeira versão do jogo, dá um nome assim, então eles foram lá e chegaram e cospe o nome lá, que parece que ele cagou no teclado dele lá, na máquina de escrever dele lá, e um punhado de... Caiu o café, ele limpou assim o teclado. Agora já estraguei essa página, eu tenho que usar esses caracteres randômicos de novo aqui. E assim, na época da máquina de escrever, né? O gato, ele pulou na máquina, vai para espantar o gato lá e apertou umas teclas a mais. Então é um mundo que, se você não tiver, e era muito importante isso no Dark Sun, eu acho que da mesma forma como foi em Planescape, né? A arte era muito emblemática. O Brom, né? O Gerhard Brom, que é o artista que fez as capas, praticamente todas as ilustrações do Dark Sun era uma arte emblemática, e parece que eles começaram, o primeiro passo a desenvolver Dark Sun, eles pegaram aquela imagem da Niva, não sei se você deve saber qual que é essa, que ela tá com tipo umas asas de passarinho, assim, com a capa meio arrebentada, com um capacete, assim, só com aquele pano cobrindo os peitos aí e a bunda dela, né? Mas qual você tá falando? Você tá falando da capa do Ember Enchantress? Não tô falando... Ah, você tá falando da capa do Freedom. Eu acho que é a capa do Freedom. É isso mesmo, é a Niva, eu tô confundindo com a Sadira, tem toda a razão. A Sadira que é a feiticeira. Então, o Brom já tinha pintado esse quadro lá e estava dando sopa no escritório, os caras tentando desenvolver o Dark Sun, o que nós vamos fazer, como é que é o negócio, bateram o animal, já sei, é isso que a gente quer. Então, é um mundo que ele nasceu junto com a arte dele. E tu sabe que não é o primeiro cenário inspirado por uma arte do Brom, né? Eu conheci o Shane Hensley, da Pinnacle, o cara criador do Deadlands. Sei quem que é. Ele foi um dos primeiros... duas pessoas me deram trabalho a primeira vez, eu nunca vou esquecer disso. Uma mulher chamada Celeste De Angelis, de uma empresa chamada Living Imagination, que infelizmente não existe mais, mas fazendo jogos de D20 para pirata. E o Shane Hensley. Essas duas pessoas foram as primeiras pessoas que me deram trabalho. O Shane eu conheci na Gen Con, a Celeste não pôde ir, mas eu conheci o Shane na Gen Con. Conversando com ele, muito gente boa, muito legal, cara, saca muito de RPG. Ele comentou comigo como é que eles começaram o Deadlands. O Deadlands partiu de uma imagem de um cara morto com duas armas, que era a capa de um livro chamado Necrópolis, de Ray, se eu não me engano, era do Mundo das Trevas, do Brom. E que ele voltou de uma Gen Con e o cara tá com uma roupa meio Guerra da Secessão, assim, sabe? Uhum. E aí o cara, ele voltou da Gen Con com aquilo na cabeça, aquela imagem na cabeça, ele falou, porra, a gente tem que fazer um lugar que tenha undeads e que tenha faroeste, entendeu? Guerra da Secessão. E foi dali que saiu o Deadlands, entendeu? O Dark Sun é a mesma coisa, o jogo inteiro saiu de uma imagem da Niva, que é uma guerreira, sei lá, meio Boris Valesiana, entendeu? Em cima de um negócio com uma arma estranha, né? As armas em Dark Sun são um capítulo à parte, né? Inclusive no romance é difícil de você entender. Porque ele não escreve. Tem as descrições que fala assim, que ele pegou o blá 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 e fez um blá 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 e arremessou contra o blá blá. Aí você fica... Os monstros, aquele monstro do primeiro livro eu não consegui entender o que ele é até hoje. Aquele da arena. Parece um caranguejo. É uma carapaça com uma antena que tem um olho que sai da ponta da antena, o cara tem um bicho que tem uma garra. Eu te juro, eu fui no Monster Compendium, o meu que eu tenho aqui, folheei atrás do monstro e não achei, cara. Procurei na internet pra ver a cara do monstro, não tem, eu não achei. É o tipo da coisa que eu acho que quando você está falando do jogo, você tem o livro com a série de imagens, você tem as capas, mas no romance, cara, você tem a capa e a contracapa, e a contracapa costuma ter quase nada desenhado nela, fica penando para às vezes abstrair daquilo, porque o Troy Denning ele não é muito descritivo, né? Ele não é Tolkien. Ele é bem direto ao ponto, né, cara? Tem hora que, se você dá uma cochilada na hora que você está lendo assim, já aconteceu.
Já aconteceu comigo, eu tenho que voltar. O cara tá morto? O que é isso aqui? Eu tive que voltar também, já aconteceu. Então é um estilo de escrita diferente, né? Que você tem que estar prestando atenção. Tem hora que é ruim, tem hora que você... É até melhor o cara pôr um nome lá, você inventa um bicho na cabeça lá, já... aliás, isso é uma coisa escola véia, que trademark tinha o Nitro também, escola véia, mas que acabou hoje em dia, infelizmente, né? Você ter a coisa do artista ligado ao cenário. Como você tem as grandes pinturas de Dragonlance, são do Larry Elmore, cara. Entendeu? O cara comprou o cenário pra ele, assim, assumiu. As pinturas de Dark Sun são todas do Brom. Entendeu? Você tinha um cenário que pertencia ao artista, entre aspas, assim. A TSR, ela tinha um departamento de arte, que eram 5, 6 caras, que ficavam... Clyde Caldwell, o Jim, Jeff Easley, exatamente. Eu tô na minha lista de afazeres aqui, comprar um... Até depois eu preciso de uma orientação sua, tá, Márcio? A melhor forma de você comprar essas artes de reimpressões, às vezes tem impressão em Canvas também. Eles fazem litografias, né? Para fazer um quadro bacana lá em casa, de alguma arte do Larry Elmore, que ele vende no site dele, né? Sim, vende. Impressões grandes. Tô querendo colocar lá tô pensando em colocar aquela cena já viajando do Stan morto com a Laurana e a Dragonlance. Putz, aquilo é lindo, cara. Aquilo lá é de arrepiar, cara. Se bem que a minha pintura preferida, eu postei no fórum, mas não falei aqui no podcast, é aquela do acampamento de Dragonlance, que é do Elmore também. São os de Dragonlance acampados à noite, assim, o rastlinho afastado deles. A capa da caixa azul, né? Exatamente. Aquela pintura é linda, cara. Aquela pintura resume um grupo de RPG, assim. Tanto quanto aquela outra que você falou dos caras com o dragão pendurado, entendeu? Que tem um Kleber gordão, assim, resume. Isso, exatamente. Entendeu? Aquelas duas pinturas são as pinturas que resumem assim, grupo de RPG, grupo de aventureiro, entendeu? Sabe? Espera que o cachorro está pulando para subir no meu colo aqui, entendeu? Está se jogando aqui para pular no meu colo. Mas enfim, fala aí. Não, assim, o que eu estava falando assim, é que a TSR tinha essa parte do departamento de arte, cara. Isso era muito legal você ter... Então, até a terceira edição, você teve coisas legais com o Todd Lockwood, Wayne Reynolds, um cara assim, Sam Woods, que os caras se realmente via que tinha ali uma preocupação de criar um novo departamento de arte. Infelizmente, depois que foi vendida para a Hasbro, isso não existe mais. Eu até falei com o Todd Lockwood por e-mail, e ele me falou, olha, eles não bancam mais a gente para ir à convenção, eles não ajudam mais o departamento de marketing. A gente virou freelancer, assim, como qualquer um, nós somos prestadores de serviço. E bem ou mal, a terceira edição deve o visual dela ao Todd Lockwood, ao Wayne Reynolds. Eu acho que pode um estilo diferente, que encaixa com a terceira edição. Eu acho que... Eu acho que isso vai voltar na quarta edição, que era o meu ponto. A quarta edição quase toda é o William O'Connor, que é um cara que eu adoro, aquele cara, o William O'Connor. Mas acho que agora vai acontecer. Você vi muita pintura de Dark Sun do Wayne Reynolds, que eu acho que casa muito o estilão do cara. Você sabe quem é que eu tô falando? O Wayne Reynolds? Eu não conheço de nome, eu conheço mais o Segurão, eu conheço. Ele faz os desenhos todo do Pathfinder. Sei. Sabe quem é? Sei. Ele tem um negócio meio over, assim, uns negócios meio cartoon, uns negócios assim, mas que, acho que vai funcionar pra Dark Sun. Eu tenho apostando nisso. Apostando que a gente pode ter a volta da cara de um desenhista, entendeu? E a gente vai ter uma overdose das artes prontas agora, né? Com os livros saindo todo, principalmente o catálogo de monstros, que eu acho assim, eu tenho minhas críticas ao livro, principalmente que vai sair um livro de capa mole, eu não queria, né? Eu acho que pra minha coleção eu tenho restrições. Agora, da mesma forma que os próprios livros de capa dura da Wizards, eles não estão lá grandes coisas, porque todos os meus livros, a última página deles é meio descolada, assim. Não sei se você já teve isso. Eu não dei nenhum azar até agora com o livro, não, cara. Mas se você abre a última página dele assim, sempre tem um papel mais grosso, da cor da capa do livro, azul, sei lá, né? Você sempre tem aquele último papel, não é isso? Sei, aquele papel que é da cor do livro, né? Da cor do livro, né? E aí, a última página escrita mesmo, vem pregada nele, só que entre a penúltima página e a última,
ele dá uma descolada lá, não fica legal. Os que estão muito arrebentados, eu passo cola e arrumo. Eu não dei azar com o livro, não. Já sabe. E olha que eu sou a favor do livro de RPG Detonation, né? Assim, eu não sou que nem o Marcelo que risca o meu livro, eu não chego a tanto. Eu acho que ele foi caro demais pra eu riscar ele com a minha letra. Mas assim, eu gosto de livro que foi usado. Entendeu? Livro que foi realmente... você viu o uso de mesa de jogo. Porque me entristece, eu andei até vendendo uns livros meus de RPG... E até vendi pro Marcelo alguns livros, não sei o quê, mas livros meus, cara, que eu comprei de Vampire, cara, que eu quase não li, quase não usei. Livro inteirinho, perfeito ali, bonitão. Aí isso pra mim assim, a prova de que eu não usei. Os livros que eu tô detonados, eu falo, esse eu tenho história, esse eu joguei. Livro de AD&D, foi jogado, entendeu? Nossa, o meu player da AD&D, cara, tá com a capa desbotada, quase branca lá. Não, e aquela, a aba da coisa tá ficando rasgada já, né? Aquela abinha da lombada, digamos assim. Bom, mas vamos voltar a falar de Dark Sun. Que é o que importa, né? É verdade. O que importa é Dark Sun. Já morreu muito feio em Dark Sun? Oi? Já morreu muito feio em Dark Sun como jogador? Cara, eu joguei um pouco de Dark Sun. Como eu falei, as aventuras, pelo fato de a gente jogar numa época que a gente não era muito... hardcore, vamos falar assim, era aquele jogo mais light, mais leve, a dificuldade extra do Dark Sun ficava meio de lado. Então a gente tinha um grupo que você não controlava a ração, não controlava a água. Então os perrengues que eram gostosos de passar, e que pelo que eu vi nas aventuras que já saíram aí do RPG, do Free RPG Day e desse D&D Encounters, eles estão tentando voltar isso para o Dark Sun, você passar perrengue por falta de comida, falta de água, que para mim isso é old school demais, né? Com certeza. É tão old school que quando a gente era old school a gente não fazia porque ficava com medo de matar o dragão e morrer de fome voltando da dungeon, né? Exatamente. Contar flash, esses negócios. Então essas coisas... Não, encumbrance, né? Fazer aquele negócio de carga. Exatamente. Contar peso de moeda, pô, você tentou fazer uma vez, encheu o saco, mas beleza, você carrega aí. É verdade. 10 mil XP na mochila, cara. Aí no AD&D ficava aquelas coisas do cara abre a mochila e tira uma escada, né? Como você fez isso? O cara tava trazendo uma escada o tempo todo, né? Então, as coisas de old school. Esses perrengues, assim, a gente penava menos com Dark Sun por conta disso. Mas a gente já chegou a jogar aplicando aquela regra do Character Tree, né? Que você tem... três personagens. 3 ou 4 personagens, né? E um morre e o outro já aparece imediatamente. Foi um jogo desenvolvido para você não ter apego ao personagem. Ao contrário do que era o D&D original, que seu personagem você migrava, jogava tanto com ele, era tão difícil fazer que você migrava ele de campanha para campanha, né? Verdade. Então eu já li algumas histórias dos caras contando assim, o cara veio jogar na minha mesa, que apareceu com um cara com os itens mais, duvido que ele ganhou aqueles itens mais honestamente, né? Então o cara tinha uma ficha, era a ficha que ele levava pra ele. Nível 10, os caras nível 3, sabe? Tinha essas coisas que eram muito... Aquele esquema do By Night, lembra na época que o pessoal jogava live do By Night? Você podia tirar você jogava com o seu personagem aqui, mas você podia ir pra Curitiba, usar o meu personagem em Curitiba, no caso pra live, mas... você altera a ficha dele lá, deixa eu dar vou fazer mais 5 aqui pro meu gladiador aqui. A minha inteligência é 5? Que absurdo, né? Que nem o The Gamers, né? O cara muda. Minha inteligência é 5? E nesse ponto, assim, acho que o Dark Sun, em certa forma, a gente fez uma análise fria dele, ele é um anti-D&D, né? Porque, assim, para começar, é um mundo deserto e raros os ambientes fechados que tem nele, então não tem dungeon nenhum, né? Quando tem o dungeon, eu acho legal de Dark Sun isso, como ele destrói o paradigma de fantasia, que é o que muita gente reclama, porque muita gente fala assim, é tudo igual, fantasia é tudo igual. O Dark Sun não, ele parte de outros paradigmas para gerar o mundo. E uma deles é esse, não tem aquela coisa do dungeon. Então, malandro, se você está andando no deserto e você achou uma ruína, segura que lá vem pedrada. Entendeu? Não é aquela coisa dos aventureiros, vamos dizer, tem aquela dungeon ali tipo Undermountain do Forgotten Realms, com todo respeito, adoro Forgotten Realms. Mas, porra, Undermountain, tem um negócio que na taverna, nego abre a porta e entra no dungeon, dentro da taverna. Em Dark Sun, se você achou uma ruína, segura que lá vem pau.
Melhor ficar no seu solzinho lá que tá de bom tamanho. É que tinha um amigo meu que mestrava, ele não mestrava em Dark Sun, mas ele fazia o jogo dele, era assim, né? Você fugia, sei lá, você tá na taverna, uma briga, aí você era perseguido pelos bandidos. Passando pela cidade correndo, a guarda olhava, começava a correr atrás de você. Aí você derrubava um negócio de um vendedor, o vendedor saía correndo atrás de você. Aí você entrava no esgoto, os ratos vinham atrás de você, tinha monstros no esgoto. Na hora que você conseguia escapar do esgoto, você morria de desinteria. Não, de desinteria. Você tinha uma doença que você pegou no esgoto lá, esquistossomose, entendeu? E morreu. O jogo dele era assim, não tinha escapatória. Dark Sun, ele é o mestre perfeito pra Dark Sun, esse cara. Então, assim, além de quase não ter dungeon, quando tem dungeon você ser pro lado contrário, né? Não tem dragons. Você tem um dragon só, que é o Big Badass Motherfucker, né, cara? É o boss. É o boss. A descrição dele, cara, é nojenta no segundo livro, né? É no segundo ou no terceiro que eles enfrentam... Não, no terceiro ainda não é, não. O quê? No terceiro, até onde eu li, ela tá só indo atrás da Pristine Tower, lá da Vai ser uma hora que eles estão na cidade dos anões lá, eles enfrentam o... Então no comecinho do quarto livro. Não devo ter chegado lá ainda. Chega lá que vale a pena. A descrição dele, cara, de um... o dragão magricela com os dedos compridos, não sei, com a cara puxada, tipo aquelas caras de cavalo morto, sabe? Mais esquelética, assim. Cara, porque ele não é um dragão com aquela feição poderosa. Ele é um dragão corrompido, né, cara? Ele vira dragão porque é o ápice da corrupção de um rei feiticeiro. Se eu não me engano, no AD&D você tinha que ser 20º nível de mago, de Defiler, né? Não, e 20º de fazer dual class e virar 20º de psiônico. Isso. Absurdo a regra, né? Em termos de regra é absurdo, mas você tinha que ser os dois. E aí depois até eles lançaram no Dragon Kings of Athas, não é isso que é o Dragon Kings of Athas? Que é isso. É o dragão, né? Um livro do dragão. É ele com a esfera de obsidiana assim na frente, isso, né? Isso. Eles lançaram justamente o lado oposto, para quem não queria jogar com Defiler. Para quem não conhece, Defiler são os magos mais comuns de Dark Sun, quer dizer, não que mago seja uma coisa comum, mas magia em Dark Sun consome a vida ao redor. Então o cara faz uma magia, o chão em volta amarela, vira cinza, vira pó, sabe, tudo é corrompido, a vida humana é levada embora, as pessoas definham por causa da magia. E tem os Preservers, que são os magos que não fazem, que tentam... Os magos que não pisam, né? Eles tentam, né? Porque o que o cara fala é isso, você vai tentar ser Preserver a sua vida inteira, mas em algum momento você vai falhar. Você vai virar Defiler. E o terceiro livro lá conta muito bem essa história, né? Exatamente. Mas no Dragon Kings eles tinham a versão do dragão pro Defiler. Que em vez da pessoa virar dragão... Pro Preserver, desculpe. Você virava um Avengion. Que aí é mais difícil ainda de descrever. Ele parece uma raia luminosa. Você chegou a ver isso? Graças a Deus que não, porque eu achei bem fodido isso. O Avengion é tipo uma espécie de... Ele parece uma criatura, É sacanagem dizer isso, porque não é isso. Então as pessoas vão fazer a imagem completamente errada. Mas é como se ele fosse uma borboleta. Mas não é, eu juro que não é uma borboleta, entendeu? Eu juro que não é, que não dá pra descrever o desenho. O cara vai ficando comprido, os braços vão ficando longos, ele fica como se fosse uma coisa no meio com duas asas gigantes, entendeu? Acho que a raia tá mais legal, apesar de ser fudido. Não é tão gay quanto eu tô falando, mas enfim, tava lá, entendeu? Aí você tinha que ser 20º nível de Preserver e 20º de Psiônico. Aí você virava um Avengion, onde ao longo do seu 20º nível lá, você ia transformando aos poucos, né? Então o lance do Boris é isso, o Boris é o supra-sumo da corrupção, né, cara? Ele usou a Defiling Magic até o corpo dele entregar as pontas, né? E virar um dragão. Eu acho que não vale a pena a gente entrar no mérito. Por que o Boris ele merece estar vivo, o que ele vai propor estar vivo e como ele faz para ficar vivo na relação entre os Sorcerers Kings. Eu acho que vale muito a pena o pessoal conhecer o cenário, até porque a gente estava falando um pouco dos livros, né? A quarta edição ela vai ser lançada exatamente no ponto em que acaba o primeiro romance. Será que eles vão assumir que é aquele grupo que derrotou o Kalak? Eu não sei. Eu gostaria que sim, porque é interessante você ter esses NPCs assim, ter colocados lá, né? Saber da existência deles.
Acho que seria interessante. O que eles colocaram foi o seguinte, o cenário vai ter um restart e vai começar no momento em que o Karlach foi deposto, né? A partir dali, a história que desenvolveu nos outros romances e nas outras caixas da Darksun são possíveis caminhos. Mas isso vai ficar aberto para o mestre julgar com o seu grupo, né? Novamente levantando a bola para quem não acompanhou Darksun, eu estou impressionado com como tem gente que não acompanhou. Porque tem uma geração toda que nunca nem viu Darksun, né? As novelas, o grande lance é que os romances de Darksun, a Prism Pentad, ele é sensacional como história, como romance. Pô, eu lia, minha esposa ficava impressionada porque eu ficava deitado na cama à noite, lendo assim, e eu parava, olhava assim, achava o livro assim, cara, que livro legal, valeu muito a pena ter comprado, entendeu? E continuava lendo. Você comprou os novos, Márcio? Eu comprei os novos. Tá no formato bacana, não tá no formato pocket, né? É um pouquinho maior, mais áspera, tá com uma letra tamanho bom, tá bacana o formato. Sem querer fazer propaganda, comprei na Moon Shadow, show de bola, chegou pra mim aqui, tô satisfeitíssimo. Cara, aí, porra, eu sei que é muito bom de ler, só tem um problema. Elas destroem o cenário de Darksun. Porque o cenário de Darksun, ele é o grande lance do cenário é por que aquela porra tá daquele jeito? O que aconteceu ali pra aquele mundo ficar daquele jeito? E ao final dos 5 livros você acaba descobrindo, né? Por que aconteceu. Até antes disso um pouco você acaba descobrindo o que está acontecendo. Agora, parece que o final do 5º livro eles praticamente chutam o balde lá e jogam a bomba atômica no cenário de novo, né? Aí gera a segunda caixa, né? Foi aquela que você tinha. Que eu tinha, eu li muito pouco dela. Eu cheguei a ler a caixa, assim. Mais a parte de crunch do que a parte de fluff. Da caixa. A segunda é uma coisa, um Darksun mais aguado, pelo que o pessoal fala. Eu nunca vi a segunda caixa. Eu tinha a segunda caixa, tinha um suplemento, tá? Eu era acho que era The Silt by the Silt Sea, do mar de... O que é negócio lá? A tradução para Silt? Na verdade, eu até procurei essa tradução do Silt. O Silt é alguma coisa que eu acho que não tem a tradução em português, porque ele fala que é um pó. É como se fosse um lodo, mas não é um lodo aquoso. É um lodo salgado, né, parece. É um lodo seco, exatamente. É como se fosse... Na verdade, eu acho frio. Já foi Cabo Frio? Você já viu as salinas de Cabo Frio? Que você pega água, deixa... Pra mim é aquele sebo que fica do eu acho que é parecido, sal, né? Eu acho que deve ser parecido com aquela areia movediça, assim, que não é aguado, mas é uma coisa meio... é um sólido líquido, digamos assim. Uma coisa bem nojenta. Eu procurei, né? Então eu vou até fazer uma coisa. Deixa eu abrir o meu dicionário aqui e dar para o pessoal agora em loco a tradução de Silt. Mas só um segundo. Silt. Eu tinha realmente... começa... Eu tinha um pedaço do cenário, não lembro aonde exatamente que ficava, que já tinha um esboçozinho de uma nova floresta surgindo, né? Então tinha mais chuva, então eles deram uma aliviada lá, tipo... Aqui, ó, a tradução de silt é lodo, limo, sedimento fino carregado pela água ou areia finíssima. Ou seja, são sedimentos, digamos assim, né? O grande lance é o seguinte, eu acho que enquanto o Darksun original, a caixa original, é um rock do AC/DC, é aquele guitarrão e aquele cara gritando no microfone, com aquela bateria porrada, só quem ouviu Back in Black no volume máximo sabe o que eu tô falando, entendeu? Tem uma coisa mágica que acontece com Back in Black no volume máximo. Eu diria que a segunda caixa é uma música do Yes, que eu gosto muito, mas é cheio de tecladinho, cheio de show de laser, entendeu? Não chega a ser um Bon Jovi, né? Mas... Não é Bon Jovi, não chega a ser uma coisa assim, não virou poser. Mas não é a mesma coisa, sabe? Não é a mesma coisa. Perdeu aquela pegada, assim, que é realmente jogar no hard, o que a gente tá falando, Darksun, cara. Eu acho que da mesma forma, eu tava conversando com o pessoal, acho que eu comentei isso num outro episódio, que eu tô a fim de começar uma campanha de Ravenloft pra minha turma. O meu irmão, que é um mestre de D&D mais escola nova, falou, não, pega esse negócio aí e converte pra 4ª edição. Cara, não é a preguiça de converter. Eu acho que a 4ª edição ela tem os seus méritos, mas eu dificilmente vou conseguir passar para os jogadores o mesmo cagaço
que eu conseguiria passar através do jogo sendo jogado na segunda edição. Pô, Felipe, eu vou fazer um negócio, cara. Eu não vou te falar isso aqui, porque eu sei que o pessoal vai ouvir. O pessoal do teu grupo vai ouvir esse podcast, não vai? Quem foi? Provavelmente, talvez. O pessoal que você vai mostrar. Não, acho que não. Pô, pode falar. Tem certeza? Pode. Cara, você tem que pegar eles na curva. Você não pode dizer que você vai fazer uma campanha de Ravenloft. Você tem que fazer uma campanha normal. Tenta fazer uma coisa meio Dragon Age, assim, aquela coisa meio cruzona. Uhum. Cara, e de repente faz alguém fazer uma merda, ou um NPC mesmo, cometer um assassinato terrível. E de repente, porra, os caras... A minha campanha de Dark Sun, de Ravenloft, quer dizer, que tá guardada aqui, ainda tem as campanhas que eu guardo, eu crio e guardo, né? Eu jogo menos do que eu gostaria. Envolve o seguinte, o cara tem uma lanterna, que tem o coração de um anjo na lanterna. Só que ele precisa matar. Quando ele mata uma criança com essa lanterna, do lado da lanterna azulada, as névoas vêm e levam eles pra Ravenloft. Mas isso tem que ser feito de um jeito muito tenebroso, assim, né? Tem que ficar com cagaço, não pela regra, mas pelo clima, cara. Na hora que você fizer isso, você entrou em Ravenloft, cara. Eu acho que Ravenloft, sabe? De certa Você tem que forma, pegar eles. em algum momento vai acontecer de eu colocar as pessoas, o meu grupo, de frente a um monstro e em sendo quarta edição, cara, a iniciativa sempre vou partir pra cima, sabe? Eu acho que tem uma, através das regras, e não que eu não possa pegar as regras e colocá-las na regra da casa, mas o Ravenloft, que não é o tópico de hoje, mas vamos passar rapidinho, né? Que eu acho que ele te dá uma possibilidade de você, tem um fator de você, o fator broxante de você anular a ação do personagem sem necessariamente matar ele. Então essa frustração do jogador não conseguir fazer, não conseguir lidar e não saber o que está acontecendo, eu acho que parte do medo está aí. Porque, de certa forma, o Dark Sun encaixa muito mais na quarta edição, porque, de certa forma, você vai enfrentar bichos maiores e mais malvados é mais fácil você colocar do que colocar inimigos que vão te deixar incapazes. Você levantou um ponto perfeito. Eu diria que você tem medo em Dark Sun e medo em Ravenloft. O medo em Ravenloft, ele não pode ser um medo mecânico das regras. Ele tem que ser um medo de algo que você não sabe definir. Ou seja, porra, sabe, o monstro é uma garotinha de branco no meio de uma estrada escura. Porra, que merda é essa? Não, peraí. Ninguém vai chegar e falar qual o AC da criança. Você sabe que o AC daquela criança não é uma garotinha, entendeu? Você sabe que a merda é em outro lugar. O Dark Sun não. O Dark Sun, ele é um medo mecânico. Ele é aquele personagem que você entra no jogo e você sabe que o cara tá botando no teu jogo um monstro que é 4 níveis acima de você. Que aquele monstro é inatingível, aquele monstro causa um dano filha da mãe, entendeu? Eu acho que essa talvez seja a diferença dos dois. Você concorda comigo? Concordo plenamente, cara. Você definiu perfeitamente. E por que eu acho que sair um Ravenloft para a quarta edição, eu acho pouco provável. Você pode sair um cenário de terror, com castelo, com um vampiro, com não sei o quê. Como não é mecânico, eu acho que depende mais do mestre do que do jogo em si, entendeu? Ravenloft é muito mais um jogo de mestre. O mestre tem que... eu acho que eu comprei o Ravenloft antigo e estou começando a ler lá, e você tem uma coisa interessante lá, e que, de novo, como a gente jogava um RPG muito avacalhado, muito leve, né? A gente não sentia esse terror lá, que era a questão de ser corrompido através dos cheques de poder, né? Vamos fazer uma coisa? Vamos guardar isso. Assim que você puder, vamos gravar um Ravenloft. Eu tenho muita história para contar de Ravenloft. Eu ilustrei Ravenloft na terceira edição. Eu tive o privilégio, a honra de ilustrar Ravenloft. Pô, eu tenho o privilégio de conversar com o ilustrador de Ravenloft na terceira edição. Vai por mim, é muito glamour e pouca realidade. Qual você ilustrou rapidinho, Márcio? Só pra você... Eu ilustrei o Ravenloft Dungeon Master Guide quando ele passou para 3.5. Entendeu? Eu ilustrei o Mask of the Red Death, que eu quero falar isso no podcast de Ravenloft. Mask of the Red Death pra mim é o Ravenloft melhorado, até na minha opinião. Tem mais um, eu não tô conseguindo ler daqui, cara. Peraí que o fone não chega. Aguenta aí. Oi. Opa. É um livro chamado Dark Tales e Disturbing Legends,
que era um livro também do 3.0, 3.5. O lance é, eu fiz mais livros para Ravenloft, para White Wolf. O problema foi que metade dos livros não chegaram para mim, eu perdi conta dos créditos aqui. Eu sei que deve ter ilustração minha no Player's Guide também, do 3.5. Eu tenho que dar uma olhada nisso, rever isso de novo. Até que eu comprar esse eu tenho o Domínio das Sombras, que saiu em português. Sei. Nele você não tem trabalho não, né? Não. É só quando ele passou para as mãos da White Wolf. Na White Wolf eu ilustrei. E até mais para a época do 3.5 mesmo do que o 3.0. Mas vamos guardar Ravenloft, tem muita história para Ravenloft. Só basta, assim, eu só queria levantar uma coisa do Dark Sun, que eu não sei se você vai concordar comigo. Primeiro que eu acho que as pessoas não sabem beber nas fontes disponíveis para Dark Sun. Como Dark Sun não tem muita referência, como você não tem referência explícita de Dark Sun, é pouca coisa, Dragonlance você pode beber de Excalibur, você pode beber de The Tudors, você pode beber de sei lá, Legend of the Seeker, qualquer seriado, livro, desenho, Caverna do Dragão, qualquer coisa, te dá ideia. Dark Sun não. Dark Sun você vai tentar beber do Conan lá, máximo, né, um Conan, não sei o quê. Mad Max, mas dá pra pegar outras coisas, que muita gente às vezes deixa passar batido. Riddick é extremamente Dark Sun, toda a série do Riddick. Aqueles monstros no Eclipse Mortal, aquilo é totalmente Dark Sun. O próprio Riddick é um personagem Dark Sun, você concorda comigo? Pode ser encarado. Ele é um personagem, o Vin Diesel tinha que fazer um filme de Dark Sun, entendeu? O Vin Diesel que a propósito joga... Jogador de RPG. É, com certeza. Aprendeu a atuar jogando RPG. Pra você ver que esse hobby não é de todo ruim. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu preferia ouvir que o Anthony Hopkins aprendeu a atuar com RPG. Mas tudo bem, sobra o Vin Diesel. O Elijah Wood também joga RPG. Tem uma galera aí que joga RPG que é famosa. Mas enfim. Um filme que dá pra você pegar muita coisa pra Dark Sun é Star Wars. Star Wars é muito Dark Sun. Aquela coisa do monstro que come o monstro, que tem várias vezes no filme. Tipo, eles param dentro da boca, no Império Contra-Ataca, dentro da boca de um monstro. Império Contra-Ataca é sacanagem dizer que é spoiler, né? Se o cara não viu Império Contra-Ataca, pede pra sair, né, cara? Fala sério. Mas enfim. O que tá fazendo aqui, né? Tu não é nerd. Não, tu não é nerd. Se você não viu Império Contra-Ataca, tu não é nerd. Vai embora, por favor. Tô pedindo. Não me escute. Faça um favor e não me escute. Pronto, enfim. O cara, eles posam dentro da boca de um bicho. Quando você vê, você tá dentro de um bicho, entendeu? Ou então aquela coisa do episódio 1, que, eles estão sendo perseguidos por um monstro, aí outro monstro maior vem e come o monstro. Isso tudo é muito Dark Sun. Essas coisas de... Tatooine é Dark Sun, pô. Tatooine é Dark Sun. Aquilo lá... Aquela cidade de Tatooine com aquelas 300 raças e um traindo o outro. Jawas, aqueles mexendo... Jawas? Cara, entendeu? Aquilo lá, pra mim, são elfos de Dark Sun. Seria. Tirando a aparência, os elfos de Dark Sun são os ladrões, né? São os enganadores, é mais um dos paradigmas, né? que Dark Sun quebra, né? Assim, quando eles foram criar o mundo, né? O grupo criativo, assim, beleza, eu como não vou criar uma fantasia medieval tradicional, eu vou criar o que eu quiser. Então eu vou inventar outras raças. Eu vou aproveitar outras raças, né? Aí o pessoal lá, os colarinho branco, não, você tem que colocar no seu cenário, você tem que colocar elfo no seu cenário. Tem que colocar, então beleza, o meu anão ele é careca. Eu lembro do Renato Aragão, já que é escola velha, ninguém vai lembrar. Renato Aragão, aguarde e confie. Aguarde e confie. Tem que ter wrestling, os nossos hobbits, beleza, eles são canibais. Cara, mas isso é perfeito. O pessoal que não... Eu te diria que o personagem mais bobo de Dark Sun são os anões. Que os anões, a única coisa que eles têm é que eles têm uma necessidade de um foco, de fazer alguma coisa, assim, seja proteger uma pessoa ou guardar uma cidade, encontrar um item. Pelo menos no AD&D, assim, né? Ele tem um foco, que se ele sair desse foco, ele começa a tomar dano, ele vira... No final das contas, ele vira um undead lá, que é um banshee do ar. Se ele morrer fazendo algo que não é no caminho daquele foco, Isso, exatamente. Se ele
vamos supor, ele é um escravo e ele quer liberdade. Mas se ele morre trabalhando igual escravo, ele não está tentando fazer nada para se libertar, ele vai virar um banshee. Ele volta como um morto-vivo do deserto. E B10 motherfucker também, né? Exatamente, com certeza. Os elfos, que na verdade são nos outros cenários as criaturas sábias que ajudam os aventureiros na floresta, são os filhos da puta dos ladrões lá, dos salafrários. Como é que chama? Cara. Não, scavenger, que fica de resto, né? Vive de resto. Como é que chama isso? Como se fosse de rapina, né? Eles vivem de carniceiros, né? São os abutres do deserto. Tipo assim, os caras encontram aquela caravana com gente morrendo, me ajude, cara, me ajude, dá uma facada no cara e rouba as coisas e vai embora. Não, tem uma cena já deve ter visto essa aí no livro da feiticeira, né? Da Sadira. Já. Que o pai dela, eu posso falar com o pai dela, você não sabe ainda. Eu sei que é o pai dela. Então tá bom. O pai dela encontra ela no deserto, ela sabe que, acaba descobrindo que ele é o pai dela, né? E ela tá lá e eles tem uma ponte que caiu, ela destruiu uma ponte, uma coisa assim, precisam atravessar. E ela consegue fazer uma magia de teleportar. Ele chega nela assim com uma água e fala, me cura que eu transporto vocês. Ela, então melhor, vou te dar uma água aqui, vai derrubar a água no chão, né? Exatamente. Caiu sua água. E fica sacaneando, né, cara? O tempo inteiro. Não, e assim, você não pode nunca confiar numa palavra. Se os caras fazem altos acordos, assim, chega no meio e o cara fala assim, oi, daí, vambora, a gente não tem que cumprir a palavra, entendeu? Tipo, palavra não vale nada dos caras, entendeu? E os Halflings, porra, são a cereja do sundae. Você pega o Bilbo, que é aquela coisa que gosta de comida e são super, como é que eu vou dizer, bonachões, que eles vêm todos dos hobbits, né, que são os Halflings, e você, que na época do D&D ainda tinha um pé peludo, né, ou seja, então é mais hobbit ainda, não era nem o Kender da terceira edição. Robert, né, Robert. Oi? É Robert. Mas enfim, aí você tem, eles viram canibais, cara. Halfling é a coisa mais tenebrosa que você pode encontrar no meio de um deserto de Dax. Você sabe quem que você sabe que você vai virar um jantar, cara. O Robert Rodrigues copiou essa ideia aí. Porque ele pegou o Hobbit e transformou num canibal no Sin City. Porra! Elijah Wood faz um canibal no Sin City, não faz? Tem toda razão, cara. Tem toda razão, ele faz o cara que é canibal. Então ele foi lá e pegou o livro dele de Dark Sun, que ele deve ter, com certeza. O Frank Miller também deve ter os livros de Dark Sun dele. Esses caras jogaram, cara. Fala sério, na hora que eu não sei se eu tô falando besteira, porque eu não sou um Tokyo maníaco, assim, hardcore. Mas, pô, na hora que, nego, no primeiro filme do Senhor dos Anéis, o Aragorn puxa 2 armas e começa a lutar com uma arma em cada mão, eu olhei ali e falei assim, fala sério que o Peter Jackson não jogava D&D segunda edição, cara. Com certeza o Ranger vai puxar 2 armas. O único cara que puxa 2 armas é o Ranger. Entendeu? Eu falei, esse cara jogou D&D, pô. Mas enfim, eu tô falando o seguinte, eles conseguiram subverter, mais do que qualquer coisa, subverteram a ordem das coisas em Dark Sun. Então assim, não confie num elfo. O anão é um cara que, porra, ele não é nem bondoso, ele é tão focado que ele chega a ser assim, displicente. O Halfling, bicho, desculpe, não é nada pessoal, mas eu vou comer você porque você é o meu sanduíche da tarde. Então, porra, o cenário fora, assim, isso a gente tá falando das raças tradicionais, né? Não, entre aspas, muitas aspas, aí civilizadas, digamos assim. Nós não estamos falando dos monstros do deserto, de nada. E fora que não precisa ser monstro. O mundo mata você. Concorda comigo? A comida mata você. Pois é, exatamente. Entendeu? Por exemplo, você chega lá, tem um oásis, olha que legal, um oásis. Poxa, eu não acredito, água. Na hora que você está bebendo água, então na verdade não é um oásis, é a boca de um monstro está enterrado na areia, que ele fica cheio de lá é o ácido do estômago dele lá para já te digerir. Que é outra referência de Dark Sun, Duna. Aqueles vermes de areia são totalmente Duna. São totalmente Dark Sun, entendeu? Aquela coisa do povo do deserto, de Duna, dos caras não sei se chega tanto, mas matar o cara pra usar a água do corpo do cara, entendeu? Sabe? Tem umas coisas meio essa coisa meio bizarra, essa coisa de chocar, é muito Dark Sun. Entendeu?
Aliás, até nos blogs da Wizards, eles sugeriram trilhas sonoras para jogar Dark Sun. Ele sugeriu trilha sonora de um videogame chamado Borderline, que eu não conheço, vou pesquisar. É um que a capa dele tem um cara tipo, dando um tiro na cabeça assim, com uma capa meio amarela, assim, sei lá, um cara com uma máscara. Procura aí. Vou procurar, é. E a outra que ele sugeriu é a do Duna, a trilha sonora do Duna, que eu vou procurar. Entendeu? Que eu não conheço também, não lembro da trilha sonora do Duna de cabeça, mas vou dar uma pesquisada. Então, tipo assim, é muito assim, monstro. Agora eles inventaram, eu não sei se tinha no AD&D, você lembra se tinha a tal da chuva de obsidiana? Essa é a novidade da 4ª edição. Eu acho que tinha, mas eu acho que era na caixa nova. Era uma chuva meio ácida, não é obsidiana, era uma chuva de alguma outra coisa lá. Não, mas agora tem uma chuva que até no podcast agora, quem não ouviu, vamos fazer propaganda do Terceira Terra? Então vamos lá. Se você não ouviu o podcast que o Marcelo está narrando uma aventura de Dark Sun na RPG Com, vai lá e ouve que é muito maneiro. Você vai ouvir e vai ficar seco para jogar Dark Sun. Literalmente seco. Ele fala de uma chuva, que é uma chuva de partículas de obsidiana. Ele está até explicando que por exemplo, um bisturi tem não sei quantos microns lá, e que a obsidiana mesmo, que é uma pedra, que é uma pedra meio vítrea, ela é como se fosse uma pedra de vidro, né? Ela é vulcânica, não é? Se eu não me engano. E aí ela chega a ter 1/4 desse micron de um bisturi, ou seja, ela é 4 vezes mais afiada que um bisturi. Tu imagina tempestade daqueles resíduos voando, entendeu? É um abraço. Ô Márcio, nós ainda não comentamos aqui, a gente falou muito rapidamente das cidades, dos itens, né, de como que é no Dark Sun você não tem metal, né, nós nem falamos isso, estamos só citando agora. Então assim, tem outros aspectos do Dark Sun que a gente pode aprofundar, né. Você quer fazer um Dark Sun 2 a missão? Eu acho que não vou ter que fazer, cara, pela hora aqui. E quem sabe até chamar mais um especialista aí pra comentar, cara. Só me arruma trabalho, cara. Eu vou ter que gravar mais um podcast Dark Sun. Eu não tava fazendo nada aqui, eu tava indo embora pra casa, você que falou, vamos gravar postilha. Esse negócio de ter que gravar podcast, ter que ficar falando de RPG, é o trabalho que você dá, cara. Que saco. Eu tô trabalhando, cara, fui pra casa. A minha editora também acha que eu tô trabalhando. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fechar por aqui e a gente volta para mais Dark Sun no próximo episódio. Eu quero voltar com esse episódio aqui depois que o pessoal escutar o Bazar. A gente está fazendo um combo aqui na Terceira Terra, meio involuntário, meio proposital, de massificar falando de Dark Sun esses dias aqui, né? Vamos falar a verdade, Felipe. Não tem nada de proposital, nem nada de nada. O problema é o seguinte, a gente também é nerd, a gente também está empolgado, a gente também quer falar. Dark Sun, que pode ser o último livro do 4ª edição como a conhecemos, né, Márcio? Isso aí é papo pro Badado Bizarro. Pô, nós já fizemos um preview do Dark Sun, o Marcelo já fez uma sessão de jogo, nós estamos falando aqui do Dark Sun Old School, e o VTT acho assim, antigão lá, o VTT antigão, Voz da Terceira Terra antigão. Já tem uma sessão de jogo e um comentário. Não, sessão de jogo acho que não tem só o comentário. Excelente, vai lá que o Netão e o Rodolfo também dão um show. Muito bom o podcast. E tem o Tio Nitro que você falou, né? Tio Nitro que é membro honorário aqui, porque a gente mais fala dele do que de outra pessoa aqui. O Tio Nitro é o patrono. A história do Dark Sun. Né? É o patrono do Advanced Podcast. Só pra gente citar um fato interessante da história do Dark Sun aqui, que é uma história do mundo, começa com os Halflings, né? Os Halflings são conhecidos por ser meio humanos, né? A raça, né? Toma spoiler, né? Toma spoiler na cara, né? Não, toma spoiler na cara. Exatamente, Agora, eu vi uma tradução de Halfling uma vez. Meio-homem? Meiote. Por aí. Então, o meiote, né? O Dark Sun é o único mundo que o Halfling veio antes do humano, né? Mas... Não, e pior. O problema de game designer da parte, que não é a minha área... Mas é um cenário onde os Halflings eles têm o palco central, digamos assim. Na verdade, o Halfling devia ser qualquer coisa lá e o humano os Doblins, né? Pra seguir a lógica.
Bom, com essa piada terrível... Pô, a piada foi É boa. verdade. Foi muito boa. Desculpa. Excelente Realmente piada, essa piada foi desculpa, sensacional. cara. Sensacional. Não tem nada Verdade. ruim, a gente sabe disso. É verdade. Nada ruim é old school. Só as regras. Enfim. Então, gente. A gente volta, continua empilhados com Dark Sun, que vai ter mais. Tem um Bazar do Bizarro especial aí, né? Acho que quando a gente soltar esse aqui já vai estar na agulha também. Não, acho que deve sair esse, depois deve sair o Bazar, aí a gente lança o segundo Dark Sun. Isso, faz um combo aí que já tá na esquina, sai Dark Sun também. É verdade. Mantendo o povo pilhado, que era a comissão da Wizards. Os previews já estão saindo. Saiu um primeiro segunda-feira. Eu vi. Com aquelas 8 características do cenário que eles já publicaram as 200 vezes. Todo mundo já sabe quais são as 8 características lá. É verdade. Então o conteúdo de verdade começa provavelmente hoje, né? Que isso deve sair na sexta-feira. A gente está gravando na quarta, né? Uma coisa que é importante de quarta edição, para quem joga quarta edição, desculpa a galera da Escola Véia, a gente tá herege hoje, a gente tá falando muito de quarta edição, o Felipe. Mas assim, uma coisa que é legal da quarta edição para cenário é que os livros não ficam desatualizados. Porque como eles lançam um pouquinho, eles lançam 2, 3 suplementos, você pode voltar atrás. Eu comprei um monte de suplemento de terceira edição do Eberron para usar com a minha campanha de quarta edição. Então, eu fui lá, comprei Forge of War, eu quero comprar o Charne, que eu deixei passar na terceira edição, e agora eu quero comprar de novo para ter o fluff. Eu acho que os livros de Dark Sun da segunda edição vão ser muito bons para isso. Porque eu acho que 2 livros não vai nem triscar a superfície de obsidiana de Dark Sun. Entendeu? Então a galera que gosta aí de... vai ser só monstro, né? Então a gente, na verdade, tem um livro de conteúdo, que metade dele vai ser regra de personagem, não tem como fugir disso. E vai ter lá, sei lá, 100 e poucas páginas de cenário, para falar de, basicamente... 7 cidades, né? Porque o Dark Sun não é um mundo vasto, né? Ele não é um mundo com muita coisa, assim, não é um mundo grande. Dizem que o tamanho do Texas, né? É o que falaram. Tamanho de um estado brasileiro aqui, tamanho de Minas Gerais, provavelmente. Aqui. Mas mesmo assim tem muita coisa para falar de Dark Sun, tem muita coisa para você usar no jogo. Então eu acho que a galera que gosta de garimpar na Noble Knight aí é uma boa pedida ir atrás de suplementos de Dark Sun. Pelo hype não tá barato, mas... dá pra comprar umas coisinhas aí. Eu, por exemplo, comprei o suplemento do Gladiador, né? O Complete Gladiator, que eu acho que vai aproveitar muita coisa pra cenário, campanha. Tem um pouquinho de regra, mas... Eu, por exemplo, vou ser obrigado a comprar os Dungeon Tiles do Desert of Atas e, como diz no Twitter, hashtag a culpa é do Nitro. Isso aí. Tio Nitro, a culpa é sua. Até a próxima. Eu tô gastando dinheiro por culpa sua. Abraço a todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Falou. Another day, walking in circles, haunted by memories. I push on this wheel. I pray to Klam, grant me revenge, and help me to answer the riddle of steel. A shy little boy, I couldn't protect them. Helpless and timid, as weak as a girl. They butchered my people, the dogs ate my father. My mother beheaded, they took my whole world. Klam, where is the wizard who killed my mother? Still, I can recall his terrible gaze. Klam, where are the two snakes facing each other? Klam, if you're my god, then show me the way. I'm on the path, chopping up bodies, hacking and slicing, and look at me now. With loyal friends joining my party, each step I take, I'm fulfilling my vow. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women. Hear the lamentation of the women. Klam, show me the wizard who killed my mother. True, I've never prayed to you before. Still, what would I give if you could help me see this through? And if you do
sin, then the hell with you. Clam, where are the two snakes racing each other? Clam, if you're my God, then show me the way. I swear this wizard will fall, 'cause this has begun, they murdered them all. I'm the last one, I issued the call, revenge for my mom, I pray to you. Crush your enemies, see them driven before you, and hear the lamentation of the women.